movimento Moradia do Centro, ele tem início nos anos 84, 85. Naquela época estava começando a população de rua, de fato. Quem estava na rua, quem morava nos cortiços pagava altas taxas. E aí a gente teve alguns pequenos problemas. Você pagava água, luz, aluguel e de repente desaparecia o cobrador da água, da luz, do aluguel e de IPTU, e vinha a Eletropaulo, vinha a Sabesp, cortava a água. E a gente não conseguia entender. E para a gente ter o entendimento do que foi aquilo ali, a gente teve que começar a fazer as lutas, fazer alguns pequenos atos. Naquela época se falava de ditadura, a gente era teimosos, não tinha muito respeito pela ditadura. E com isso a gente fazia um ato na porta da Eletropaulo, fazia ato na porta da Sabesp. E o cortiço que eu morei chegou a fazer ato na porta da prefeitura aqui no Ibirapuera. Chegou o momento que no governo da Luiza Erundina nós tivemos que dar um outro rumo ao movimento. Porque não bastava só você fazer reformas nos cortiços onde você estava morando, porque você saía para fazer a reforma. Quando você ia voltar, digamos, saísse 100 famílias, 80% não voltava. E por que não voltava? Porque o dono, o atravessador, intermediário no cortiço, aumentava o aluguel. E aí muita gente começou a ser jogado para fora, para as regiões periféricas. Houve assim, um esvaziamento da região central muito forte naquela época. A gente começou a pensar na moradia digna, porque morar no centro era coisa para rico. Os mais teimosos, assim como eu, é que batia pé. Não, se a gente trabalha aqui na região central, a gente tem coragem. Era uma luta que eu pelo menos, faz esses anos todos que venho tocando essa luta, por acreditar que a cidade é de todos. E começamos a lutar por moradia digna. É tanto que nos 100 dias de governo da Luiza Erundina se falou de tudo, menos da região central, de cortiço. Aí dali a gente tirou um seminário próprio de cortiço, assessoria técnica, assessoria política do governo, com a gente, e preparamos um seminário. A partir daquele seminário a gente tirou a linha de morar no centro com dignidade. No final do governo, Luiza, a gente fez a compra de algumas áreas, desapropriou algumas áreas e, para nossa infelicidade, Luiza não consegue eleger o seu substituto. Essas obras ficou paralisadas, governo Paulo Maluf e Celso Pitta. Vem a eleição da Marta Suplicy e aí vai retomando esse debate. E construiu algumas coisas, fez algumas coisas naquelas áreas que foram compradas, mas até hoje existe área que não foi possível fazer. A gente hoje já discute o centro expandido, porque o movimento Moradia da cidade de São Paulo acredita que nós não podemos bater pé e dizer assim, não, nós não vamos sair do centro. Porque o centro também torna-se muito pequeno. Haja visto que hoje já tem algumas propostas da especulação imobiliária, que é de transformar o centro da cidade na solução para o problema da moradia na cidade de São Paulo, que também é outra mentira. É impossível você pegar o déficit habitacional da cidade de São Paulo e pôr na região central. Nós queremos que a cidade seja construída linearmente como a cidade é. Vamos construir uma cidade para todos, vamos construir uma cidade inclusiva. Como? Do jeito que você constrói nas regiões mais periféricas, você constrói nas regiões mais centrais, sem fazer grandes inchaços. Porque o que a especulação imobiliária pensa é fazer inchaço. E inchaço não resolve problema, cria problema. Você tem que pensar a cidade como a forma de você viver com dignidade e não a forma de você enlatar o povo. A única forma de você evitar que esse povo vá para o crime, para a droga, para a prostituição, é você gerar emprego e renda. Nós temos hoje a probabilidade da implementação de um plano diretor onde a cidade vai ser uma cidade inclusiva e não uma cidade de exclusão como a cidade de São Paulo é hoje. É preciso que se pense no plano diretor como um instrumento para a cidade e o cidadão, e não um instrumento para a cidade enquanto instituição cidade, porque aí você não pensa no ser humano. E nós temos que pensar
com grande profundidade na questão a cidade e o cidadão, a cidade e o povo que nela vai morar, a cidade e o povo que nela vai transitar, porque não é só morar. A cidade como São Paulo, você tem que pensar horizontal, vertical, para que você diga assim, a gente tem uma cidade para todos. E a cidade para todos não se faz sem planejamento estratégico. Por isso, o plano diretor para a gente, como ele foi aprovado, como ele está caminhando para a gente, é grande espaço para que nesse século que a gente está vivendo, quem chega lá no final desse século, não veja São Paulo como nós vimos. E a moradia não deveria ter debate. Assim como o comer, a saúde e a educação, a moradia deveria ser tratado na mesma proporção. Moradia digna para todos e todas, assim como escola, assim como o prato de feijão com arroz na hora do almoço, na hora da janta e o café da manhã. Nada inseparável. Não podemos tratar o ser humano como se fosse uma torre dos egípcios, aqui é a base, aqui não sei o que lá. O ser humano tem que ser tratado pelo completo.